Fala, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz para escolher a renda fixa que eu invisto. Eu escolhi lá atrás, eu utilizo um site como apoio para ver diversas rendas fixas, para ver rentabilidade, quem que é o emissor, quanto está rendendo. Fora que eu quero mostrar para vocês a proporção que eu fiz de renda fixa e renda variável dos meus investimentos. Isso não é uma regra, isso vai muito do mental de cada um da gente. Tem pessoas que elas preferem investir 50% na renda fixa, 50% na renda variável, porque ela se sente confortável nessa proporção. Vem comigo, eu montei uma apresentaçãozinha só pra gente olhar. Então, basicamente, essa proporção que para mim faz sentido e não necessariamente é uma regra. Vai ter pessoas que preferem utilizar uma outra proporção. Basicamente, digamos que a gente teria 10 mil reais investidos. O que eu faço atualmente? Atualmente eu tenho 25% do que eu invisto em renda fixa e 75% em renda variável. Pô, Diego, então isso é para todo mundo? De maneira nenhuma. Tem pessoas que preferem ter mais segurança. O meu perfil, ele não é tão conservador. Ele é um perfil mais agressivo. Então, por ser um perfil de investimento mais agressivo, eu invisto mais em renda variável. Quando eu olho o meu patrimônio tendo uma volatilidade, tem dias que ele cai, tem dia que ele aumenta. Para mim é tranquilo, eu já me acostumei com isso. Tem pessoas que quando olham o patrimônio caindo, já entram em desespero e já quer vender as ações, os fundos imobiliários, e nessa que acontecem as maiores cagadas e que abrem as maiores oportunidades para quem está centrado, para quem confia nos ativos que ele já investe. E dessa maneira, a gente sempre fala que você tem que acabar achando de uma proporção que faça sentido para você, que você se sente tranquilo. Pô, Diego, se você perdesse os 75% da sua carteira, aconteceu um desastre no Brasil e você perdeu tudo. Pô, eu ficaria triste, mas eu ia trabalhar para conquistar de novo. E se eu perdesse tudo, é porque o país já foi pro buraco. Então, realmente não teria muito o que fazer. Mas no meu caso, é essa a proporção. Esse outro gráfico aqui, esse outro gráfico de pizza, o que eu faço? Hoje eu invisto em Tesouro Selic, tá? O de 2029. O que eu tinha anterior era de 2023 e ele venceu em março. Então, renda fixa, ela tem um prazo, um vencimento. Normalmente, ele pode ser diversos anos, tá? Não necessariamente é 1, 2 anos. No caso, o Tesouro Selic, eu utilizo para colocar minha reserva de emergência. Ela tem a liquidez diária. Eu tenho alguns CDBs e um LCI. Seria essa proporção que faz sentido, tá? Para mim tá tranquilo ter 75% em renda variável e 25% em renda fixa. Depois que eu coloquei, digamos que 500 reais em cada um dessas rendas fixas, vamos olhar para as rendas fixas só para a gente entender um pouquinho mais. Primeiramente, pessoal, olha, a gente tem o Tesouro Direto, que é bastante conhecido de todos nós, né? Ele é emitido pelo governo, é a dívida pública, é onde normalmente a gente aconselha o Tesouro Selic a colocar a sua reserva de emergência. Por quê? Ela tá no investimento mais seguro que existe no nosso país e tem a liquidez diária. Todo dia ele vai render um pouquinho. Então, se você colocou hoje e for resgatar amanhã, ele rendeu já de um dia. Obviamente, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro. Isso acontece para todos eles, menos para LCI e LCA. Um outro ponto, pessoal, é que eu coloquei aqui, olha, os CDBs, RDBs, LCIs, LCAs e LCs. Por quê? E eu até coloquei, ó, essa sigla aqui que ela é muito importante, o FGC. O FGC, pessoal, ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Não toda renda fixa, mas algumas rendas fixas, como são essas 5 aqui, elas têm esse seguro. Do mesmo jeito que você faz o seguro do seu carro, você vai lá, paga um dinheiro para uma seguradora. Caso você bata o carro, você aciona o seguro, esse FGC, ele é como se fosse a seguradora dos investimentos. Pô, mas Diego, então eu tenho que pagar pro FGC? Não, você não tem que pagar nada. Quem paga são as instituições financeiras. Esse FGC ele foi criado lá em 1995. O objetivo dele é dar uma melhor tranquilidade, uma segurança maior para todo mundo que investe. Então, o FGC ele arrecada das instituições financeiras um dinheiro que serve como seguro para caso alguns desses investimentos, que são CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, LCs, tem alguns outros também que são protegidos. Então, até 250 mil reais por CPF e por instituição, você consegue recuperar.
Digamos que o que significa isso, Diego? Significa que se você pegar e investir 100 mil reais num CDB do Banco Itaú e o Banco Itaú quebrar, você vai acionar o FGC e ele vai te ressarcir o dinheiro que você investiu. Tão simples quanto isso. Isso é bastante interessante. Tem alguns investimentos de renda fixa que eles não são protegidos por FGC. Esse RDB, eu sei que vocês já viram no aplicativo do Nubank. Quando você, numa das caixinhas ou quando você vai guardar, ele está escrito RDB. É um dos investimentos protegidos pelo FGC. Então, você tem protegido 250 mil reais por CPF e instituição financeira. Se você investe 250 mil pelo Itaú, 250 mil pelo Nubank, você consegue se ressarcir desses dois porque são instituições financeiras diferentes. Agora que eu expliquei o que é FGC, vamos para o site. Já tem 6 minutos de vídeo, não era para ser tão longo. O site, pessoal, é esse carinha aqui. Ele tá mostrando pra gente um site que eu utilizo já há bastante tempo, tá? É esse investimento de renda fixa. Ele tem aplicativo também, se é do interesse de vocês. Ele aqui, ele faz uma busca bem grande, tá? É uma das mais completas, se não a mais completa que eu já vi, desses investimentos de renda fixa. Então você consegue enxergar CDBs, os RDBs que eu mostrei lá, LCIs, LCAs, LCs. E dessa maneira você vai encontrar diversas oportunidades aqui dentro. Pô, Diego, como que eu olho? Primeiramente, a gente tem que identificar as maiores taxas, tá? Então, por exemplo, a taxa de retorno que a gente fala, essa aqui, ó, é 125% do CDI. É algo bastante interessante, bastante atrativo. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que você tá vendo, ó, o Banco Master aqui, o Nuinvest é a corretora, é quem tá vendendo esse CDB. Vendendo. O Banco Master é o cara que emitiu. Então o Banco Master falou assim, putz, eu tô precisando de dinheiro aqui para investir em determinada área. Eles vão disponibilizar um CDB para que corretoras disponibilizem esse CDB para o público e dessa maneira eles vão arrecadar esse dinheiro e vão pagar uns juros que é esse cara aqui, ó, essa taxa. O que acontece? As instituições financeiras, você pode identificar quais delas estão protegidas pelo FGC. Existe o site do FGC, que é esse carinha aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Pessoal, se até agora o vídeo foi interessante para você, se inscreve no canal, deixa seu like, isso me ajuda muito. Comenta se você já sabia do FGC, se você já investe em renda fixa, isso me ajuda muito a melhorar os conteúdos e até aperfeiçoar minhas explicações para entender se eu fui claro, se eu não fui. Me deem feedback, isso me ajuda muito. Voltando, esse site aqui é para identificar se o emissor, se a instituição financeira que disponibilizou aquele CDB, ela é protegida pelo FGC. Então, no caso, a gente volta aqui, ó, por exemplo, Banco Master. Putz, será que esse cara ele é protegido pelo FGC? Banco Master, a gente vai no M aqui, ó. Ó, Banco Master é protegido, show de bola. Aqui, então, quando você clica em CDBs, ele já vai mostrar uma lista enorme, ó, quase 4 mil títulos disponíveis. E dessa maneira você vai ter acesso a diversos investimentos, a diversos produtos de CDBs. Então você sempre tem que olhar rentabilidade. A taxa do CDI, por exemplo. Aqui ele está dizendo, olha, 125%. Isso é bastante interessante. Só que olha aqui também o vencimento. Ó, daqui, ó, 60 dias e o valor mínimo, R$ 1.050. Pô, Diego, gostaria de colocar numa renda fixa R$ 20. Legal, aqui do lado direito, ó, tem os filtros, embaixo da minha câmera tem esses filtros. Você consegue fazer algumas melhorias nele aqui para tentar buscar algo do tipo. E tem do lado esquerdo do filtro, ordenar por. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, menor investimento mínimo. Digamos que você quer colocar R$ 1. Tem esse Banco Sofisa direto, esse CDB aqui. E ó, eles estão com selinho já, ó, do FGC, eu nem tinha reparado, bastante interessante. E olha, ele tem, ó, o vencimento de 720 dias, quase 2 anos. A taxa de retorno é 115% do CDI, você vê que é menor do que aquele que a gente viu, só que o mínimo é R$ 1. Então esse aqui, esse carinha aqui, ele já é interessante. E quer ver, ó, liquidez, a liquidez é no vencimento. Então, esse CDB, ele não serve para ser sua reserva de emergência. Por quê? A liquidez, você só vai receber a sua grana, tudo que rendeu, só quando vencer a data, ou seja, daqui 2 anos. Pô, e aonde que eu colocaria a minha reserva de emergência, por exemplo? Você pode vir aqui nesse filtro, ó, liquidez diária.
e aplicar. Vamos ver se ele vai nos mostrar algumas opções. Pô, legal, ele mostrou diversas opções. Vamos ver se ele coloca, olha, a gente vai ordenar de novo pelo menor valor mínimo. Aqui, ó, menor investimento mínimo. Então, ó, esse carinha aqui, ó, ele tem liquidez diária, valor mínimo R$ 1, rentabilidade 110% do CDI. Isso aqui é muito melhor que a poupança. Isso daqui é melhor até que o próprio Nubank, tá? Onde você deixa ali na conta corrente, ele rende 100% do CDI. Esse carinha aqui, ele rende 10% a mais. Ó, ele rende mais do que o Banco Inter. Então esse cara aqui, ele tá melhor do que algumas contas digitais. Pessoal, isso daqui foi uma explicação, deveria ter sido rápida, mas foi desse jeito que eu investi em renda fixa. Foi desse jeito, achando essas oportunidades. No meu caso, eu não tinha interesse nos CDBs de ter liquidez diária. Então eu não me importava que a liquidez fosse só lá no vencimento. Eu só ia receber todo o montante de dinheiro lá no vencimento. Então eu peguei alguns mais longos, ou alguns nem tanto, que me entregavam uma rentabilidade maior. Mas isso vai muito do seu perfil, do que você imagina para o futuro. Pô, eu precisava dessa grana daqui 4 anos. Pô, então beleza. Vê um CDB que vai te entregar lá daqui 4 anos o resultado que você espera. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido didático, que eu tenha explicado algumas coisas. Eu vou deixar os dois links, tanto do FGC quanto do app Renda Fixa, na descrição desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, gostaram desse vídeo, conheci essa ferramenta, entenderam minha proporção? Vocês já fazem a proporção de vocês de renda fixa e renda variável? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.